E aí, galera, estamos em mais um episódio do podcast dos voluntários. E hoje eu tenho aqui comigo o Gui. O Gui, ele é um dos coordenadores aqui do time de formação. Então, se tu já fez um curso, quando tu te batizou, tu fez o curso, se aos domingos lá tu participa dos nossos cursos, é ele e a Renata, a esposa dele, que lidera essa galera e esse time que toca isso, os conteúdos, organiza, fala com vocês, interage. Inclusive, né, Gui, a nossa escola de teologia que está acontecendo aqui para os voluntários. Então, se tu não participou, fica ligado que eventualmente a gente vai ter aí novos convites para tu estudar mais a palavra, estudar a teologia. E me conta, Gui, assim, um pouco do que a gente vai conversar tem a ver com o que a gente, né, recebeu lá no retiro. A gente acabou de ter o retiro de voluntários. E contextualiza aí o pessoal, assim, o que tu falou lá, qual que é a nossa visão do ano, o que teve a ver, como é que a gente conectou tudo? Quando o Stefan me chamou, do retiro para trás, faz umas 3 semanas, a ideia do permanecer em Cristo, ali em João 15, né, e fala de frutos e tudo mais, e aí o Stefan veio com essa proposta de, Gui, será que a gente consegue linkar alguma coisa? Inicialmente a gente pensou em relacionamentos, que é um assunto que o pessoal gosta bastante, né, é uma demanda grande, mas a gente falou, cara, isso tem a ver com santidade, com permanecer em Deus, né, em ter uma vida de devoção a Deus. A gente, cara, por que a gente não fala de santidade e tal? Eu falei, cara, beleza, vambora. E me veio na hora o texto de Isaías 6 na cabeça, né, é um texto muito forte, e aí eu fiquei meditando nesse texto, mas eu confesso que eu fugi dele primeiro, porque eu pensei que ia me dar muito trabalho, e sim, deu, mas me veio também um outro texto depois, o de 1 Pedro 1:15 ou 16, que é sejam santos porque eu sou santo, e eu tinha um estudo em 1 Pedro, alguns versículos antes, de 3 a 12, eu falei, quem sabe eu não construo desse estudo para chegar no versículo 15 e 16, e eu comecei por aí, e eu gastei as minhas 3 semanas que eu tinha preparando em 1 Pedro, mas chegando no retiro, logo no primeiro dia, eu falei, cara, não é Isaías. É Isaías, o que eu faço? E aí eu passei a noite em Isaías, da meia-noite às 4, o que você faz assim? E aí de sexta para sábado e de sábado para domingo eu passei da meia-noite às 4 elaborando Isaías 6, porque, cara, cheguei no retiro, Deus falou, não, é Isaías 6. Que legal. E foi isso, mas tem a ver com esse permanecer em Cristo, né? Ser como tá na videira, né? Amém. Não tem como dissociar isso. Amém. E esse é o nosso tema do ano, né? Então a gente tem estudado isso esse ano e o retiro também teve todo esse contexto. E Isaías 6, o livro de Isaías, ele não é um livro tão simples, né, Gui? Assim, eu sei que muitos voluntários estão começando nessa jornada. Ele é um livro um pouco diferente. Tu quer nos dar um pouquinho um contexto, assim, do que é o livro de Isaías? Quem foi Isaías? Isaías, ele foi um profeta. Ele era da corte, ele era provavelmente primo do rei Uzias. Inclusive, pausa o vídeo, abre em Isaías 6, lê de 1 a 8, tá bom? E aí a gente volta aqui. Pausou? Pronto, voltou. Obrigado. Pra gente poder estar junto, né? E Isaías, então, ele era provavelmente primo do rei Uzias, que é o texto que a gente vai falar. Ele era um cara da corte, ele era, enfim, como a gente diria, né? Um nobre, enfim. E ele tem um chamado de Deus, e eu creio, como todo chamado de Deus, ele é extremamente constrangedor no bom sentido, a gente não consegue resistir a esse chamado, eu creio assim. E Isaías então teve uma visão, esse momento de Isaías 6 é quando ele relata esse chamado, e ele profetiza para o reino do sul, que é um reino que tem momentos bons e momentos ruins, e por incrível que pareça ele está vindo de um momento bom. Mas é interessante porque quando fala de santidade, esse momento bom de Judá, para Deus não era um momento bom. Humanamente falando, parecia um momento bom, mas na verdade não era. No coração do povo eles estavam distantes de Deus, a despeito de um momento econômico e social bom, né? Isaías vem com esse chamado, Isaías é muito louco porque ele fala de coisas pro presente daquele povo, ele fala de coisas pro futuro daquele povo, e ele fala de coisas para nós agora, e ele fala de coisas escatológicas que ainda vão acontecer. Então é um livro bem complexo mesmo, mas muito profundo, muito interessante. E dentro desse contexto que tu falou, né, desse momento que o povo ali vinha, né, de uma prosperidade, tem esse marco do capítulo 6, né, onde começa ali no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Quem é o rei Uzias? Por que ali foi um marco, assim, uma certa virada de chave, né, no capítulo? O reino de Judá, né, depois de Davi, vem Salomão, e Salomão ele tem um coração dividido, no final da vida dele ele se demonstra
bastante infiel, não sei se esse é o termo correto, mas sim, ele multiplica mulheres, ele multiplica riqueza, multiplica exército, e Deus fala, não, você está confiando na sua força e não em mim. E Salomão demonstra isso até a ponto de entrar num dos templos que ele mesmo construiu para os deuses de uma das suas esposas. E Deus então fala, cara, você não vai seguir com o meu reino, mas por amor ao seu pai Davi, eu não vou dividir o reino enquanto você está vivo. Mas então Salomão morre e no reinado do filho dele o reino é dividido. E aí Israel se divide entre reino do norte, que é chamado de Israel, e reino do sul, que é chamado de Judá, porque a maior tribo do reino do sul é Judá e ficou uma outra pequena tribo ali. Então, o reino do norte, ele é o que se distancia mais. E o reino do sul, por causa da linhagem de Davi, ele ainda tem reis bons e reis maus. O reino do sul tem 20 reis, todos da dinastia de Davi, mas metade são reis bons e metade são reis maus. Mas mesmo os reis bons, muitos deles não são reis piedosos. Eles são os reis bons, muitas vezes no sentido que eu falei antes, economicamente, socialmente, militarmente, e o rei Uzias foi um desses reis. Ele teve alguns momentos de demonstrar piedade na vida dele, uma devoção a Deus, mas ele foi um rei economicamente, militarmente bom. Ele prosperou, ele tinha muito gado, isso, claro, para o povo é alimento, é recurso, muitas vinhas, ele conseguiu fazer vários parreirais, né? Então isso era recurso para o povo. Ele conseguiu fortificar muralhas, o reino do norte estava sendo invadido pela Assíria, e ele consegue defender e tal. Então, o reino do norte, que estava quase sendo tomado, o sul olhava para o norte e falava, olha, eles são ruins, por isso que eles estão sendo invadidos. E nós não, nós estamos conseguindo resistir, porque nós somos bons. E, na verdade, o coração deles já não estava em Deus também. E Isaías é levantado nesse sentido. Ele fala, olha, vocês estão num momento de prosperidade, mas o coração de vocês não está bom. Um dia, esse juízo que chegou pro norte vai chegar para nós aqui. E o rei Uzias, então, é esse cara que fez um momento de super prosperidade, de expansão do reino, conquistas militares, e ele morre. E aí dá aquela insegurança, né, no povo. Bate o desespero, né? Porque aí a esperança humana falhou também. E agora, o que vai acontecer? O trono tá vazio, né? E aí vem a visão de Isaías, né? E é nesse contexto que ele olha pro trono da terra, de um rei aparentemente bom, e tá vazio, e agora? E ele olha pro trono do céu, o trono de toda a terra, e fala, não, o trono de toda a terra tem um rei assentado. Né? Então nada está perdido, muito pelo contrário. E o que muda, assim, quando a gente tira os nossos olhos dessas coisas terrenas e agora coloca nesse trono, né, de glória, assim? O que tu achou que isso mudou na vida de Isaías, na mentalidade que ele estava indo, que daí reflete na sequência, provavelmente, dos versículos, né? Eu acho que constantemente a nossa confiança ela é abalada, né? Porque a gente, naturalmente, o nosso coração ele é inclinado para confiar em recursos financeiros, em recursos, talentos que nós temos, às vezes na área emocional, a gente confia num afeto que alguém nos dá, a gente confia numa atenção, num carinho, numa posição que alguém nos coloca, num status que eu tenho, né? Isso é constantemente na nossa vida, né? Isso é intrínseco ao nosso coração caído, né? E Isaías não é diferente. Então, Deus permite que esses momentos de abalo da nossa confiança aconteça para a gente colocar o nosso coração no lugar certo, com certeza. Com certeza. E aí, Isaías, sendo um cara chamado por Deus, Deus se revela para ele nesse sentido, fazendo essa distinção entre o trono da terra e o trono do céu. Eu acho que isso vai acontecer em vários momentos da nossa vida, acontece, eu sei que todo mundo sabe disso, mas às vezes a gente só se dá conta quando acontece. Eu precisei perder isso para poder olhar e levantar meus olhos para Deus, né? De onde me virá o socorro, né? E se a gente talvez aprendesse essa lição mais fácil, a gente ia incorrer menos nisso, né? Mas o nosso coração é assim até que ele volte, né? É verdade. E o texto, ele fala uma coisa interessante, né, Gui? Que pra mim, assim, foi uma revelação quando tu explicou lá no retiro, que diz que os serafins, eles clamavam, né? Santo, santo, santo. E, enfim, ele cita ali 3 vezes, né? Santo, santo, santo. Por que a santidade é uma das únicas características de Deus que ela é citada, assim, 3 vezes? O que isso tem a ver? Tu sabe que eu vim pensando nisso, né? Além de ser um recurso literário, porque não existe na língua hebraica o superlativo como nós conhecemos, né? Santíssimo, esse sufixo íssimo não existe na língua hebraica, então eles têm outros recursos, e um desses é repetir uma palavra 3 vezes, né? Algo é santo, poxa, algo é santo, santo, uau, agora santo, 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 aí só Deus, né? Aí não tem como.
E a palavra santo tem essa conotação de separado, né? Até a raiz pode significar cortado. Mas a ideia do separado eu acho que é que melhor comunica aqui no sentido de que Deus, ele é separado de toda a criação. Nossa, quer dizer que Deus é um Deus ausente? Não, não é isso. Mas é que a despeito desse Deus transcendente ser um Deus imanente, presente, né? Um Deus pessoal, ele não se confunde com a sua criação, porque senão ele não seria Deus. Sim. Só algo totalmente diferente da criação pode criar. Só algo que é onipresente, que é metafísico, que não está preso ao tempo, pode ter o controle do tempo, do passado, do presente, do futuro, pode ter o controle da matéria. Então Deus é esse Deus, ele é transcendente. Então ele é separado de todo o resto da criação no sentido de que nós temos expressões de bondade, nós temos expressões de amor, nós temos expressões de justiça, mas a bondade, o amor e a justiça de Deus são santos, são separados, e nesse sentido eles são perfeitos. Deus é bom num jeito totalmente perfeito. A nossa bondade ela é uma expressão de quem Deus é. Deus é justo e a justiça de Deus ela é santa, ela é perfeita. Deus é amor e o amor de Deus ele é santo, ele é perfeito. E quando a gente quer comparar essas categorias na nossa humanidade, a gente vai falhar. Sim. Mas para Deus, a justiça dele é santa, o amor dele é santo, a bondade dele é santa, porque é perfeito, porque é separado da criação, que é contaminada pela queda. Então, quando a Bíblia expressa que Deus é santo, e a Bíblia fala que Deus é amor, que Deus é justiça, que Deus se ira, que Deus, enfim, milhões de atributos, mas eu acho que a santidade faz o hiperlativo de todos esses atributos. De tudo aquilo que Deus é santo em tudo isso. Quer dizer que ele é o mais perfeito em todos esses atributos, que na nossa mente é muito difícil de compreender, né? Sim. Mas a gente está falando, de novo, num Deus que a gente não consegue compreender nas nossas categorias humanas, né? Então, Deus santo, santo, santo. É o maior atributo de Deus, se é que a gente pode dividir, na verdade a gente não pode compartimentabilizar, mas a santidade de Deus significa que ele é perfeito em todos os seus atributos, né? Não é algo só ligado, como na nossa cultura, a pureza. Né? A limpeza, que exatamente. A santidade fica muito... Na nossa cultura a gente relaciona a sexualidade muitas vezes, mas todas as áreas da nossa vida a gente tem que buscar ser santo como Deus. Então, na área sexual, na nossa área de relacionamentos, seja um negócio, temos que ser honestos, né? A nossa bondade temos que ser o mais generosos possíveis, né? A gente tem que ser de um modo extravagantemente generoso, né? Então, a santidade de Deus é isso, é o superlativo de todos os atributos dele. Ele é santo, 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 totalmente separado e diferente. Muito bom. E é interessante, né? Porque quando a gente se depara com essa santidade, existe uma reação, algumas reações que nós, como seres humanos, podemos ter. Mas eu acho que Isaías nos mostra um ótimo caminho, né, Gui? Ele se deparou com esse trono, ele teve essa visão, e aí ele começa dizendo uma coisa que me marcou muito ali no retiro, que é o ai de mim, né? Ai de mim. E aí então, o que isso traz, assim, sobre essa verdadeira santidade, né? Esse fato, assim, de Isaías quando enxergou, ele automaticamente ter visto a condição dele, assim. Eu acho que tu falou uma coisa ali que se tu não falar, que eu vou falar, mas que me marcou muito. Por favor, me lembra, porque na hora ali a gente vai... Mas primeiro, me diz aí, né, assim, esse contexto do ai de mim, assim. Eu acho que a santidade de Deus, ter um encontro com Deus, ele nos inspira de diversas formas, né? Nós somos constrangidos pelo seu amor, nós somos impelidos a sermos melhores. E aqui é uma linguagem bem humanista até, né? Porque eu entendo que quando a gente tem um encontro com Deus, nós não somos impelidos, nós somos totalmente transformados, né? Mas num sentido humano, num sentido... tentando trazer isso de forma prática, sim, nós somos compelidos a sermos melhores. Nós nos sentimos cheios e completos, e sim, felizes e alegres. Mas na condição de humanos caídos, eu acredito que a primeira reação... assim como Paulo, que caiu e ficou espantado, meu Deus, o que vai acontecer comigo, né? Com quem que eu tô falando, né? É uma situação de espanto, né? É uma situação de... Porque a gente fala do temor de Deus, né? E a Anitta teve um tweet, a profetisa Anitta, ela teve um tweet muito interessante, que ela falou assim, eu não entendo esse temor a Deus, porque Deus não é para ter medo de Deus, porque eu não tenho medo de Deus, Deus é meu amigo e não sei o quê. Mas o temor de Deus, que é o que faz Isaías agir como agiu, que é o que faz Paulo agir como agir, eu entendo que esse Deus é tão poderoso, é tão grande, ele é tão separado de toda a criação, que o mínimo contato com esse ser
me causa um espanto, porque eu não tenho como nem compreender esse Deus. E aí vem um aspecto que a Anitta não tem, que Deus causa nos seus filhos, nos seus escolhidos, que é entender que nós, seres humanos, somos caídos, somos pecadores. E a Anitta não tem isso. E eu oro para que um dia ela tenha isso, que ela se enxergue assim. Porque quando a gente tem essa compreensão e a gente se encontra com esse Deus, a despeito de todo amor e toda bondade, a gente também fica espantado com o seu poder. Sim. E a gente entende que nós não somos como Deus e que se Deus quisesse, se ele fosse exercer o seu juízo na sua totalidade, nós seríamos consumidos por causa do nosso pecado. Então o temor é essa atração pela beleza, pela bondade, pela santidade de Deus, mas ao mesmo tempo é um medo e uma reverência pela grandiosidade de Deus e pela sua santidade também. São sentimentos paradoxais. Ao mesmo tempo que eu me sinto atraído pela bondade de Deus, eu me sinto repelido porque Deus é justo e eu sou pecador. E a Anitta, eu sei que ela não se enxerga assim, mas então ela não compreende esse lance do temor. E Isaías compreendeu. Sim. Eu gostei muito que no retiro tu trouxe, assim, eu acho que é uma linguagem muito fácil de entender, assim, que quando a gente, digamos que a gente tá vestindo uma camisa branca, né, a gente se puxou, passou ela, vai para um evento super importante. E daí a gente percebe que tem uma manchinha. E quando a gente tá ali querendo, né, tá na nossa melhor versão, a gente acaba, então, querendo mais luz, né? Sim. Eu preciso de mais luz, porque daí eu quero conseguir limpar bem aquela manchinha, porque afinal Sim. eu não quero ir nesse evento especial com uma mancha na minha camisa. E eu acho que a santidade é isso, né? Por vezes, assim, num entendimento talvez mais religioso, Gui, eu entendi que a santidade era como se fosse um dedo na minha cara que Deus estava fazendo, né? Tipo, ó, Entendi. viu? Mas Entendi. no fundo é o contrário, é essa atração que eu tenho por estar na luz e essa luz revelar essas manchinhas que eu tenho a oportunidade de limpar. Porque não existe, não é um esforço, né? Jesus já conquistou tudo na cruz para que essas manchas sejam limpas. Então eu não preciso me rastejar, eu não preciso fazer rituais mais, eu não preciso pagar promessa, para que eu então tenha essa mancha limpa, né? Eu tenho o meu pecado apagado. Ele já fez por mim. É só eu reconhecer, como Isaías, né? Ai de mim. Ai de mim. Deus, eu reconheço que ó, tem uma mancha. Ó, traz mais luz aí, porque se tiver aqui do ladinho, eu quero limpar mostra. também. Então, quanto mais perto, né? Eu lembro que tu trouxe isso, assim. Não sei se tu pode repetir. Não, com certeza. A linguagem do ai é uma linguagem profética de juízo, porque Isaías se enxergou, então, realmente pecador, manchado, né? E a santidade de Deus causa essas duas reações. Ou eu olho para a santidade de Deus e vejo que eu tô sujo e falo, eu sou assim mesmo e eu quero ser assim, ok? É uma opção. Ou eu olho para minha sujeira e falo, Deus, eu não quero ser assim, eu quero chegar mais perto de ti para ser puro. Porque Deus é puro num sentido tão infinito, tão perfeito, ele é santo, 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 que quando eu me aproximo dele, eu vou me santificando também, eu vou me tornando como ele vai me tornando como ele. Então eu olho e vejo uma sujeira, é que nem quando tu disse, a gente se arruma tal e a gente tá às vezes numa luz não tão boa e a gente vai para um lugar mais claro e fala, não vi essa mancha aqui. Puxa, se eu soubesse, não tava com essa mancha aqui, né? Eu vou dar um jeito de limpar, eu quero limpar, eu não queria estar sujo assim. Então a santidade de Deus, quando encontra o seu povo, os seus escolhidos, aqueles que se rendem a Deus, ela tem esse efeito. Porque cada vez que eu me aproximo mais de Deus, eu enxergo mais uma sujeirinha. Pá, Deus aqui também tá sujo. Limpa pra mim, por favor. Limpa pra mim, por favor. E Deus limpa. Como tu falou, Cristo já fez tudo. E Deus já nos olha como santo lá na frente, porque para Deus não tem passado, presente e futuro. Mas nessa terra, nesse tempo aqui presente, eu vou me santificando na medida que eu me aproximo da luz de Deus. E ela me ilumina e mostra os pecados, as manchinhas, que ainda precisam ser limpas. Porque Deus também é gentil, né? Ele não vai lá e arranca sem a nossa autorização. Sim. Então, justamente, eu preciso dar esse passo, que eu creio que também faz parte do processo de arrependimento. É o processo. Né? De eu me dar conta de que eu quero essa santidade, que eu dou essa autorização. Deus, que eu tô me arrependendo. Eu reconheço que tem essa mancha, por favor, né? Pode limpar. O processo é importante. A gente não pula etapas. A gente quer pular etapas na nossa vida cristã. A gente conheceu a Cristo e a gente já quer ser missionário lá no Zimbábue e tal. Calma. Viva os processos, né? A Bíblia fala do neófito, do novo cristão, que ele não seja colocado numa posição de muito destaque para que ele não se ensoberbeça e venha cair na condenação do diabo. Então a gente precisa dos processos. Os processos da nossa vida são importantes para nos purificar, para nos preparar para a obra, para nos preparar para o ministério, para nos santificar a cada dia que a gente se aproxima um pouquinho de Deus, né? A gente nunca vai estar pronto, então a gente não pode ter medo de fazer.
Mas existem algumas circunstâncias na nossa vida, e a gente sabe, no fundo, quando a gente pede Uhum. para Deus sondar o nosso coração, que precisam ser tratadas e tem uma certa urgência. E Deus não vai permitir que a gente faça a obra dele impuro, sabe? Uhum. Isso faz parte do processo de Isaías, do chamado dele ser purificado por Deus. E, de novo, não é uma perfeição. Sim. Não, é longe disso. Mas Mas a essa gente consciência sabe, de que eu sou desesperada em correr em direção a esse Deus exatamente, santo, né? exatamente, a gente E eu precisa. acho que tem um ponto muito interessante nesse contexto, que é a diferença entre eu olhar para a santidade de Deus e eu começar a buscar comparação no meu nível de santidade olhando para o lado, Ah, para o sim, meu irmão. é, Ou enfim, né, para as pessoas, para a sociedade. Então, se eu olho para a sociedade, se Isaías olhasse para a sua sociedade atual, provavelmente ele já estava em outro patamar. sim, Então, o que sim. tu pensa sobre isso, assim, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante, assim, porque às vezes a gente ancora a nossa santidade, Em parâmetros nivela por baixo, né? humanos, Assim, né? na nossa Exatamente, comunidade. exatamente. Isaías 1, né, eu li esse texto lá e vai dizer que os pecados do povo é como se o povo tivesse coberto de chagas, da planta dos pés até a cabeça. E é engraçado essas coisas que Deus faz, essas comparações que Deus usa da vida humana, né? O rei Uzias é um rei que se tornou orgulhoso e ele foi tomado de lepra. E lepra é uma doença que contamina todo o corpo, né? Causando chagas, feridas, né? E aí tem essa comparação. O rei, que era o rei bom, ele estava coberto de chagas, assim como o povo estava coberto de chagas dos pés à cabeça. Espiritualmente, né? Exatamente, Falando. o coração do povo. Então essa metáfora. E a gente se compara. Alguém já disse certa vez que toda comparação é do diabo. Eu não sei se toda, mas certamente grande parte dela. Porque o nosso coração, de novo, ele vai querer se comparar a alguém que é menos pior, Uhum. né? E aí eu olho, olha lá o fulaninho, a fulaninha, tá vendo? Tá, eu não sou tão mal assim. Só que aí se a gente ergue os nossos olhos pro trono, alto e sublime, pá, aí não tem. E até eu acho que tem um outro ponto que é arriscado, né? Tu pode olhar pra quem tá menos pior, né, que tu, mais pior que tu, mas também às vezes tu olhar pra alguém e começar a colocar os teus olhos de admiração ou buscar a santidade também numa figura humana boa. que pode nos decepcionar, né, Gui? Cara, isso acontece muito. Na minha história, eu tenho uma pessoa que eu admiro muito hoje, ela passou por vários processos de Deus, mas ela aconteceu um momento a gente pode dizer, de queda do ministério, né? Uhum. E essa pessoa foi um momento muito difícil na minha vida, porque eu olhava para essa pessoa, e eu ainda me inspiro muito nela, ela teve um processo de restauração muito bonita, mas na ocasião momento. me feriu muito. E aí tem dois caminhos, tá? De novo, sempre vão ter dois caminhos, o caminho de Judas ou o caminho de Pedro, né? E na ocasião eu flertei com o caminho de Judas de falar, Deus, se esse homem fez isso, eu não tenho chance, eu não vou conseguir. Ou o caminho de Pedro de olhar, ai de mim, se essa pessoa que andava com Deus se deixou levar e fez pequenas concessões, a gente sabe que nada acontece do dia pra noite, Sim. né? Mas são pequenas concessões que nos levam ao abismo, né? Ao precipício. Pecado, abismo chama abismo, né? Um pecado leva a outro. Mas se essa pessoa que tinha todo esse conteúdo, que vivia essa vida, chegou nesse ponto, Deus, eu tenho que aumentar as minhas cercas, eu tenho que te buscar mais, eu tenho que, sabe, conversar com mais pessoas, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que orar mais. Então, é o caminho de Judas ou o caminho de Pedro? E o último ponto também é ter essa certeza de que a santidade, a única pessoa que pode ser a referência de santidade na nossa vida é o Senhor, com né? certeza, Todos os outros estamos aí numa jornada, numa corrida, inspiram, lutando nos ajudam, combate, mas não são a referência última, com certeza, né? Porque daí, senão a nossa fé ancora nisso, quando algo acontece, a nossa fé naufraga junto, né? Mas uma coisa interessante, sabe? Não significa que tudo aquilo que aquela pessoa fez Sim. Não foi certo, invalida. Não invalida. Porque tudo aquilo que aquela pessoa fez em devoção a Deus, em santidade a Deus, que ela fez de acordo com a palavra de Deus, é verdade de Deus. Mas é um ser humano, sabe? E a gente trata, a gente cuida e esperamos que Deus restaura, mas não invalida tudo aquilo que Deus fez antes, através daquela pessoa. Isso a gente não pode descartar. Porque, então fulano falava isso, então a gente... Não. Se é verdade de Deus... a palavra é verdade de Deus. Exatamente, absoluta, né? Exatamente. Então a gente tem que separar bem isso, né? E eu lembro que no retiro teve um momento muito legal, assim, que no final, né, da tua palavra, a gente vai voltar, né, porque tem o ai de mim, mas tem uma continuação, mas só terminando esse ponto,
que tu nos levou, assim, a sondar o nosso coração diante de Deus, né? E tu colocou, quem tá no Ai de Mim, te enxerga nesse lugar, se ajoelha, né? E eu vejo, assim, como é difícil quando a gente tá já numa caminhada mais firme com Jesus, a gente continuar constantemente perseguindo uma melhora contínua, assim, que não para, essa santidade que não tem fim, não tem um teto, Não tem, né, não tem, Gui? não tem. Então tá, agora eu já tô Santo, santo, garantida. santo, não tem. Não tem teto, não tem Então tu teto. criou esse ambiente, eu achei isso, assim, muito, me fez, assim, pensar na hora, assim, e ver, nossa, como às vezes meu entendimento de santidade, ele era, ainda tava, né, ainda tinha pontos a crescer em revelação, porque a gente muitas vezes tem essa dificuldade, né, de achar que a santidade de Deus está relacionada a alguns assuntos. Não. E não é essa máxima expressão de todos os atributos. Então, todos nós temos sempre algo para crescer, para ser transformados, né? E essa sensibilidade de a gente reconhecer e pedir, Deus, e agora? Qual que é a próxima, né? Esse desejo de crescer, né? Uhum. Bom, e aí, então, Isaías pende de um ai de mim, e ele reconhece, ele se arrepende. E aí, o que o texto dá continuidade, Gui? Qual que é o contraste? O ponto, pra mim, que eu acho do ai de mim, praise-me aqui, é o toque de Deus, né? Muito bom. É ser exposto à santidade de Deus, no sentido de que a gente conversou um pouquinho aqui na formação, o Stefan trouxe para nós um conceito de coisas impuras, coisas puras e coisas santas. Nós temos um aspecto de pureza quando a gente busca Deus, tal, e claro, também de santidade, mas a santidade última de Deus, quando toca coisas impuras, torna elas puras. Uhum. E aí essa santidade última de Deus, quando nos toca, de novo, com o coração contrito, quebrantado e arrependido, né? Uhum. Quando ela nos toca com essa postura, ela nos santifica. E aí a brasa que o querubim tira do altar, e o altar é o local do sacrifício, e aí eu fiz esse paralelo com o sacrifício último e perfeito, que foi Cristo na cruz. Então, quando nós somos tocados pela obra de Cristo na cruz, nós nos apropriamos da justiça, da santidade e da paz de Cristo. Porque a Bíblia fala que nós, sem Deus, andávamos em inimizade com Deus, nós éramos rebeldes contra Deus, né? E às vezes nós queremos ser rebeldes de novo em algumas áreas, né? Esse é que é o ponto constante na nossa vida, do ai de mim pro eis-me aqui. Mas teve um momento na nossa vida em que nós somos tocados pela obra de Cristo na cruz, que o Espírito Santo falou conosco, nós ouvimos, e a obra de Cristo foi gerada em nós por uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Então nós nos tornamos justos, nos tornamos santos. Eu gostei que tu citou aquele texto, né, que nós somos transportados de um império, claro, com certeza, de trevas e colocados no reino, né? Colossenses 1, Deus nos transportou do espólio das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados por Deus, 1 Pedro 2,9, e nós nos tornamos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Algo que é separado para Deus é algo santo. Então nós nos tornamos isso por causa da obra de Cristo na cruz. O arrependimento não por causa nos necessariamente nas nossas constantes atitudes pequenas. Não, né? Eu acho que isso, não. Eu lembro de ter tido uma conversa dias antes com uma voluntária. E eu fiquei tão feliz quando tu falou tudo isso, porque eu acho que respondeu muito dos questionamentos dela e que talvez sejam de muitos outros voluntários que estão chegando, que é assim, será que eu toda hora tô suscetível a perder, assim, a minha salvação? Eu tô dentro, tô fora? Várias vezes no dia, assim, agora eu tô bem, agora eu tô mal. Me explica um pouco isso, assim, eu acho que tu trouxe isso numa clareza dessa, que a gente é imputado, né? Essa palavra é uma palavra teológica muito interessante. Ela não é um conceito teológico, assim como a trindade, né? Assim como a gente conhece a amputação, muito comum. Às vezes, infelizmente, alguém perde um membro do corpo, alguma coisa, né? Amputar é arrancar. E imputar é colocar, mas a amputação ela é violenta, porque não era para ser tirado, e foi tirado, mas a imputação também, porque não era para ser nosso. É de Jesus, mas foi imputado em nós, foi colocado pelo Espírito Santo de uma maneira sobrenatural em nós. Cara, isso é muito louco, eu não merecia, sabe? Aí o ponto é que tu falou, e agora sou, não sou, tal. A gente segue não merecendo. É graça o tempo todo. Alguém disse certa vez, se eu pudesse ter o controle da minha salvação, eu já teria perdido há muito tempo, porque eu sou pecador o tempo todo. Nas mínimas coisas, acontece que a gente olha para o outro.
E não olha pra Deus. Ah, mas Deus, eu pensei, fulano fez. Mas pecou do mesmo jeito. E pra Deus, isso é uma afronta à santidade de Deus. Então, se eu pudesse perder algo que Deus me deu, eu já teria perdido há muito tempo. Mas está escondido em Deus. A gente é selado pelo Espírito Santo. E aí é o ponto que toda vez que por acaso, e acontece, a gente sabe, eu me encontro no ai de mim, alguém que teve a santidade de Cristo imputada em si, vai dizer o ai de mim. Alguém que não teve, não vai dizer o ai de mim. É a brincadeira que eu fiz do porco e da ovelha, entendeu? Alguém que teve um encontro genuíno com Cristo, que é habitado pelo Espírito Santo, que disse uma vez ai de mim diante da cruz, essa pessoa, quando se encontrar na lama como um porco, ela não vai ficar na lama porque ela agora é uma ovelha. E aí eu falei do milagre, né? A gente busca o milagre, a gente busca algo sobrenatural de Deus e tal. E a coisa mais sobrenatural que Deus fez e que ninguém pode fazer é transformar um bicho em outro, transformar uma espécie em outra, transformar um porco numa ovelha. A medicina cura, as técnicas da enfermagem, da fisioterapia restauram mobilidade para um membro atrofiado. Cara, isso é incrível, isso é lindo, isso é o sobrenatural de Deus que capacita as pessoas, da sabedoria, da conhecimento científico, tudo mais. Mas o maior milagre que Deus faz é transformar um coração de pedra num coração de carne. É transformar um porco numa ovelha, um porco que gostava da lama, numa ovelha que eventualmente cai na lama. Mas ela olha e fala, pai, eu tava tão sabe que limpinho, ela não pertence àquele lugar. Eu não pertenço aqui, esse lugar não é meu, sabe? E é isso que a gente faz, que Deus faz em nós quando a gente se encontra com a santidade de Deus num coração arrependido. Deus, ai de mim, eis-me aqui, porque agora eu tô pronto, não no sentido último, mas, cara, eu entendi que eu não mereço e eu vou viver essa vida buscando. Ainda que eu tropece, eu não pertenço mais à lama, eu não sou mais um porco, agora eu sou uma ovelha. E é isso, essa que é a beleza da transformação que Deus, esse é o verdadeiro milagre, esse é o milagre maior que ninguém pode fazer, só Deus faz isso. Exatamente. Então depois que a gente vê no texto que Isaías fala do ai de mim, ele é, né, tocado por essa brasa que vem lá do altar, ele então tem essa postura do que tu já citou aqui, né, do eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu não... De novo, é com muito temor, né? É com muito temor, mas Deus nos convida. E aí tem um outro lado que eu acho que a gente, hoje em dia, na nossa cultura evangélica, a gente até enfatiza demais esse lado, em detrimento do outro, mas os dois são importantes. O equilíbrio. O equilíbrio. Ai de mim, mas, cara, não para aqui. Tem o eis-me aqui. Porque agora, em Cristo, eu sou raça eleita. A gente já falou aqui, sacerdócio real. O que é o sacerdote? Eu sou apto a servir, eu sou apto ministrar, a amar, a trazer o evangelho, a trazer a graça de Deus. Eu sou um canal. Eu não sou aquele que faz, em última instância, é o Espírito Santo, mas ele me usa para isso. E a gente não pode ficar só no ai de mim. Ai de mim, eu não sou digno, eu não mereço, eu não posso, eu não consigo. Claro, tem áreas da nossa vida que a gente precisa tratar com uma urgência para estar mais apto. Mas no sentido último, ninguém está apto. Então, a gente precisa se posicionar em algum momento. Ai de mim, mas eis-me aqui, a gente não pode ficar só no ai de mim. Porque sim, eu sou um filho amado, eu sou escolhido, eu sou santo sim, em Cristo. E ele me chama para as boas obras, as quais ele preparou antes da fundação do mundo para que eu já andasse nelas, para que eu já as praticasse. Então eu não posso ficar no ai de mim, eu tenho que partir em algum momento pro eis-me aqui. Deus, me usa, eu quero ser usado por ti. Vou tropeçar às vezes? Vou, mas aí eu volto, ai de mim. E vou pro eis-me aqui. Muito bom. Mas não é um conformismo, então é sempre aí de mim, ou eu tô sempre no eis-me aqui, nunca enxergo quando eu tropeço, quando eu preciso voltar. É um equilíbrio, a gente não pode viver nem num nem no outro. As duas coisas caminham juntas. Quando a gente tem certos aspectos da transcendência de Deus, que a gente é o perder para ganhar, é o dar para receber, é o morrer para viver, eu sou eleito soberanamente, ou cara, a gente não tem coisas que... A gente vive Deus, Jesus é 100% Deus, é 100% homem, é o ai de mim, é o eis-me aqui. Eu não vivo sempre num dos dois. É um equilíbrio. Tem momentos que é o eis-me aqui, porque eu entendo que Deus me chamou e me capacitou. Mas tem horas que eu tropeço e vou falar, Deus, ai de mim. Eu preciso me recolher, eu preciso me arrepender, eu preciso trabalhar isso na minha vida para voltar então pro eis-me aqui. A gente não pode viver só num, nem só no outro. Porque ninguém é perfeito sempre, eis-me aqui. E alguém que é chamado por Deus e se encontra no ai de mim, Deus te chama para trabalhar também. Então a gente precisa viver essa dualidade, essa coisa paradoxal, e a gente precisa caminhar. A gente não pode parar nem num nem no outro. Se a gente está no eis-me aqui sempre e não olha o ai de mim, uma hora vai cair feio. Mas se a gente está sempre no ai de mim, meu amigo, você não entendeu a graça e a misericórdia de Deus que te chama e te capacita então pro eis-me aqui. Amém. As duas coisas andam juntas, não tem como a gente dissociar. Amém. Gui, então para terminar, e a gente se encaminhar aqui para o fim do nosso podcast,
A gente falou de um texto que ele tem, né, a sua complexidade, mas na verdade ele tem uma prática muito simples. Então, nos ajuda aí, sintetiza agora para nós. O que isso tudo aí de Isaías 6 muda na nossa vida? Eu vou brincar de novo com a ideia da ovelha e do porco, né? Eu lembrei de um texto de João 10 aqui, que Jesus vai dizer, né? Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Num outro momento aqui vai dizer que elas ouvem a minha voz e me conhecem, reconhecem a minha voz. A gente parte pro eis-me aqui e a partir de então a gente está sensível para a voz de Deus. Seja para voltar pro ai de mim, mas principalmente para trabalhar. Porque esse servir a Deus e servir os outros é um processo também de santificação. Faz parte do processo de santificação eu amar o meu irmão, porque à medida que eu sirvo e estou ministrando, eu também estou sendo ministrado pelo Espírito Santo, agindo através de mim, né? E Jesus ainda brincando com essa ideia das ovelhas, ele vai dizer também, eu ainda tenho outras ovelhas que não deste aprisco, e preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. E a Bíblia fala que nós somos a voz de Cristo nesse mundo, através da pregação do Evangelho. E a gente precisa, nós somos comissionados por Deus a encontrar essas outras ovelhas. E elas vão ouvir a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo, através da pregação do Evangelho, através do meu testemunho. E elas vão então entender que elas não precisam ser mais porcos, porque em Cristo elas já são ovelhas, elas só ainda não sabem, porque Cristo morreu por elas antes da fundação do mundo. Então a gente precisa botar a mão na massa. E a gente entende que é de segunda a segunda o nosso cristianismo. Não é só os domingos servindo, mas servir é uma das maneiras, então se engaja também num time. E de segunda a segunda você tem a oportunidade de se encontrar durante a semana com um grupo de irmãos que são ovelhas e que de vez em quando tropeçam também, mas que são ovelhas agora e querem estar limpinho como você quer agora. E se conecta então num grupo, sabe? E não se contenta só com o domingo, não se contenta só com uma pregação de um retiro, mas, cara, mergulha por inteiro. Mergulha por inteiro. Entra no meio do rebanho ali com o pastor e vai, e acontece. E isso é a novidade de vida, isso é experimentar uma vida em abundância, isso é ter experiências com Deus, elas acontecem nesse contexto, sabe? A gente precisa, então, se engajar como igreja nesse mundo e usar as ferramentas que a igreja local disponibiliza para nós, né? Servindo, estando em grupo, estando nos cultos, se aperfeiçoando através de cursos e tudo mais. Pra gente poder viver como ovelha durante a semana, enconçando outros. Gostei que tu citou de novo a ovelha, né? E um ponto para mim muito prático que mexeu comigo é que em outro texto fala que ele, Jesus como também o cordeiro, né? Ele foi mudo pro matadouro, né? E isso me pegou assim, porque tantas vezes eu me vejo sendo uma ovelha que acha que pode espernear, né? Quando Deus me diz, não, acho que te aproxima da tua vizinha, cria um relacionamento com ela, de repente, né, abre mão do teu tempo, começa a falar, né, dar testemunho de mim, e eu, mas eu já tenho tantas coisas, e a gente vai se esperneando nesse a gente quer resistir, convite, né, que Deus nos faz de nos fazer participantes da obra dele, e a ovelha não esperneia, ela vai muda lá para se render, né, pra morte. Então, eu acho que isso é um aspecto prático também, né, pra gente lembrar, assim, que não adianta a gente se espernear. A gente vai acabar sofrendo de um jeito ou de outro, né? O pastor vai nos disciplinar porque ele nos ama. Exatamente. Pra gente fazer o que tem que fazer. Porque a gente é ovelha, né? A nossa natureza já foi transformada. Já foi transformada. Muito bom, Gui. Muito obrigada por compartilhar lá no Retiro, né? Entregar todo o teu coração e aqui agora nesse podcast com os voluntários. Nos vemos então no próximo episódio. Valeu, pessoal!